deposita, irmãos, ora, prepara a sua vida, porque nós não sabemos, irmão, o que nós temos pela frente, porque possa chegar alguém precisando da sua oração. E nós precisamos estar preparados, porque o inimigo, ele está furioso, o inimigo, ele está lutando para tirar as pessoas da presença do Senhor. Eu passo a palavra para a pastor Divino em nome de Jesus. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Deus abençoe o irmão Jaci pelas palavras. Deus tenha abençoado muito o servo. Irmãos, vamos sobre Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17. Mateus 17, versículo 20, lemos assim: Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te e passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Glória a Deus. Podemos acertar-nos. Irmãos, a incredulidade é um grande problema hoje em dia. E a igreja está necessitando de homens e mulheres tementes ao Senhor. O povo de Deus está carente de homens e mulheres tementes. Não estamos falando de pessoas que falam bem. Nós estamos falando de pessoas que têm uma boa oratória, que têm um diploma, que têm um estudo. A igreja está necessitando de homens de fé. Sabemos que esse texto aí foi quando eles tentaram expulsar o demônio e não deu certo. E por causa da sua falta de fé. Então o Senhor diz que se nós tivermos fé, ainda que seja como um grãozinho de mostarda, que é a menor de todas as sementes, você vai dar uma ordem para que o monte passe de um canto para o outro. Mas não é um monte de problema, é um monte mesmo. Está faltando fé no meio do povo. Estamos necessitando que as pessoas entendam que Jesus, ele é o nosso Salvador, que não dá para ser salvo sem passar pela cruz, que não dá para ter uma vida abençoada sem passar pela cruz, que não dá para ter uma vida que esteja dentro da vontade de Deus sem passar pela cruz. As pessoas querem a vontade de Deus. Estava meditando hoje à tarde que nós queremos a vontade de Deus, e parece que é assim: é porque eu orei, porque eu fiz o jejum, é porque eu fiz isso, Deus só é obrigado a fazer isso e isso. Não é assim que a coisa funciona. Isaías 20 fala que Isaías andou 3 anos nu e descalço. Por quê? Porque Deus mandou. Jesus é o nosso Salvador, mas Ele é o Senhor também. A igreja está necessitando que entender: ó, Jesus é Senhor. Quando Ele falar, tem que ouvir. Elias profetizou na época de Acabe que não ia chover, mas ele não, talvez quando ele profetizou, ele tinha o conhecimento, mas ele não sabia que a luta para ele ia ser tão grande. Ó, Deus mandou ele lá para o ribeiro ser sustentado por corvos. Ficou lá por um tempo, e os corvos traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele comia do que os animais comiam. Não era aquele bifinho bem passado da mamãe, não era a carne bem tostada, era o que o animal trazia, e ao que tudo indica, era crua. Assim. A carne, o ribeiro secou, Deus falou: Elias, vai na passarela lá
eu ordenei uma viúva te sustentar. Elias era um homem de fé. Se você tem fé, você é obediente a Deus. Então Elias foi, e aquela viúva sustentou o profeta e foi abençoada. E ela foi abençoada porque onde o homem de Deus está, a bênção chega. E Elias chegou naquele lar e ali a bênção chegou. E você tem que entender que a bênção de Deus vai te acompanhar enquanto você tem fé. Está precisando de homens de fé. Está precisando das pessoas reconhecer que Jesus, Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Eu não preciso me preocupar porque o meu Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, Ele me consola. Diz a Bíblia, diz que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter mal algum, porque eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam. E o salmista era tão ousado na sua crença que falou assim: olha, preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o teu cálice vai transbordar. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então você tem que crer, você tem que acreditar que Jesus Ele é o seu Senhor, o seu pastor, e Ele vai cuidar de você. Então saiba, a salvação passa pela cruz, pelo sacrifício de Cristo. Mas saiba que Jesus também, a igreja está precisando entender que Jesus é Senhor. Quando Ele é o nosso Senhor, você faz o que Ele manda. E como é que Ele nos manda? Através da Bíblia, através da palavra, através das escrituras sagradas. Ele vai nos orientar, nos corrigir, nos orientar. Outra coisa que a igreja está precisando muito, irmãos, além de homem de fé, que sabe que Jesus é Senhor, que Jesus é o Salvador, a igreja está precisando de comunhão. Falei aqui no domingo sobre a comunhão. Está acabando a comunhão, irmãos. A comunhão está acabando. A união está acabando. A união já não está acontecendo nos lares mais. Está virando que nem a música do Padre Zezinho, está virando utopia. Algo inatingível, utopia, algo que é um sonho, algo que não é mais atingível. Uma família ajustada em torno de um pai e de uma mãe, em torno de uma família onde tem uma estrutura. Está faltando união, está faltando o irmão entender que tem que levar a carga um do outro, ajudar o outro, dar a mão, estender. A comunhão está faltando no meio do povo de Deus. Grande parte está faltando no meio das famílias, porque o celular está matando a comunhão das famílias. No lugar de conversar com o pai e a mãe, está com o celular na mão. Na hora do almoço também a mesma coisa, na hora da janta a mesma coisa. O tempinho que sobra está com o maldito na mão. Então nós temos que entender que você precisa de comunhão com Deus, e não dá para ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas vamos fazer a demonstração, porque o dia está chegando. Então vamos saber, a comunhão é importante. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele quer que a gente tenha fé, mas Ele quer que eu tenha comunhão com os meus irmãos também. E não foi isso que ele disse lá em Marcos, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, vírgula, e nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando houver amor uns pelos outros. Como é que as pessoas sabem que você serve a Deus? Quando você ama o próximo, quando você cede o seu lugar na fila, quando você cede o seu lugar no trânsito, quando você diz muito obrigado, quando você agradece, quando você ora, quando você busca, mas quando você é gentil com o próximo também. Como é que as pessoas te conhecem? Por ser um seguidor de Cristo? Pelo aquilo que
você faz. O seguidor de Cristo, ele anda de cabeça erguida, porque ele sabe que não é aqui o seu lugar de descanso. O seguidor de Cristo não está preocupado se o dinheiro está muito ou pouco, ele está preocupado se o nome dele está escrito no livro da vida ou não. Dinheiro é bom sim, faz parte da nossa vida sim, mas não é o mais essencial. O mais essencial é você saber o seu nome está escrito no livro da vida. Para isso você precisa de fé, para isso você precisa de Jesus como Salvador, como seu Senhor, para isso você precisa de comunhão com os irmãos da igreja. Você precisa cumprir o caminho de Deus. Não dá para a gente brincar de servir a Deus mais, irmãos. Eu preciso também da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa me dirigir. Eu preciso dos dons espirituais, sim, mas Paulo diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não houver amor, nada seria. Você precisa de amor, você precisa de amar o próximo, eu já falei, mas você precisa entender que o Espírito Santo tem que te guiar. Como é que eu faço para o Espírito Santo me guiar? Você tem que estar ligado. O que acontece se você ficar muito tempo sem pagar a conta telefônica? Corta ou não corta, Jamil? Corta, né? Então, o que vai acontecer se você ficar muito tempo sem falar com Deus, sem ler a Bíblia, sem orar? Você vai perdendo a intimidade com o Senhor. Não é que Deus não te ame mais, não é que Ele não te abençoe mais, é que você parou de procurar Ele. Sabe por que os casais hoje, estão se perdendo, por assim? Sabe por que muitos casais estão morrendo? O amor diz que está morrendo, mas não está morrendo, é porque está deixando de regar. Sabe o que é? É porque não tem diálogo mais, não fala com Deus. Tem que falar com Deus, tem que falar com seu irmão, falar com a sua irmã. Verdade. Isso é verdade, já aconteceu comigo. É interessante, porque Deus Ele quer que você mantenha o seu compromisso. Quando você coloca algo na sua mente, quando você está ligado em Deus, parece que as coisas vão acontecendo, tudo vai dando certo. Deixa o Espírito te guiar. Todo lugar que você for, irmãos, tente. E antes de você tomar uma atitude, pense, reflita. Porque geralmente a gente fala primeiro para pedir desculpa depois, né? A igreja está precisando, irmãos, de fé. A igreja está precisando que as pessoas reconheçam que Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor. Está precisando de comunhão. Está precisando dos dons do Espírito, sim, tá? Está precisando de amor muito mais do que dons. E outra coisa, irmão, que está precisando demais na conta é de nós entendermos o nosso papel, que o Senhor te chamou para você ser cheio e para você falar do amor de Deus para o outro. Pastor, eu não sei pregar, não estou falando de pregar, irmãos, estou falando de falar o que Deus fez para você. Estava falando aqui na terça-feira com os irmãos. Quando você pedir alguma coisa, por ainda que seja pequena, testemunhe. Hoje eu precisava de receber uma conta. Eu falei, meu Deus, se eu podia abençoar que fulano de tal que me der, pagasse. Quando foi lá para as 10 horas da manhã, mandou o pix na minha conta. Eu, por graças a Deus já deu 1.000. Não vai resolver tudo, mas para hoje já resolve. Para amanhã a gente vai ver. Então, isso é testemunhar. Ó, eu pedi, Deus me entendeu. Por quê? Porque você falou com Ele. Como eu falei, muitos casais estão morrendo porque não conversam, que não fala com Deus, não fala com o outro. Fale com o Senhor. E a última coisa que a igreja está precisando, mais do que tudo, é de obreiros capacitados. E eu acho que todos nós somos obreiros. Todos nós temos um chamado de Deus. Então fique com essas palavras. A igreja está precisando de fé. A igreja está precisando de homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que saibam, Jesus é o nosso Salvador. Não dá para ser salvo sem passar pela cruz.
Não dá para ser abençoado sem passar pela cruz. Não dá para mudar a vida sem passar pela cruz. Não dá para ter um casamento abençoado sem a cruz. Não dá para ter uma vida abençoada sem a cruz. Não dá para ter uma vida abençoada sem ter Jesus como Senhor das nossas vidas. É preciso comunhão uns com os outros. E às vezes precisamos suportar. A Bíblia diz: suportar uns aos outros. Eu preciso aprender a amar o meu próximo. A gente ora muito pelas pessoas que estão longe. E os que estão perto, você vê todo dia. A gente esquece. Amém? Então ore. Sentir falta de alguém, ore por ele. Faça uma consagração por ele. Porque ele está precisando de muita comunhão. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa na Tua presença, pela vida de cada um que está aqui hoje. Meu Deus, pela vida desses irmãos maravilhosos que são do seu lar para ser abençoados, que vieram aqui para receber a bênção. Eu profetizo milagres sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre todos os seus afazeres. Onde esse irmão pôr a mão, o Senhor põe a bênção. Onde ele pôr o pé, o Senhor põe a tua graça. Faz a obra na vida do casal, da família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.